Imagine-se em uma sala de reunião. Todos debatem, argumentam, tentam se impor. No entanto, uma pessoa permanece em silêncio. Ela observa, escuta e espera. Com o passar do tempo, outros começam a falar mais do que deveriam, revelando suas fraquezas e compartilhando informações desnecessárias. No final, aqueles que pareciam passivos, na verdade, estavam no controle desde o início. Reflita. Saber quando intervir e quando ficar em silêncio é realmente uma habilidade sua? Ou você acaba caindo na armadilha de revelar demais sem perceber? O silêncio é uma ferramenta de poder que poucos dominam. Em um mundo onde a informação se tornou a nova moeda e todos competem por atenção, quem aprende a administrar o silêncio conquista respeito, influência e se torna menos manipulável. Mas como usar o silêncio de forma estratégica sem parecer fraco ou indiferente? Nicolau Maquiavel, um dos estrategistas políticos mais renomados da história, entendeu que o poder não está em quem fala mais, mas em quem controla o fluxo de informações. Ele sabia que aqueles que falam sem estratégia perdem sua vantagem antes mesmo de perceber. Em sua obra-prima, O Príncipe, Maquiavel deixa isso muito claro. Um líder sábio nunca revela todas as suas intenções, pois o excesso de transparência é uma armadilha. Neste vídeo, você vai aprender como o silêncio pode se tornar seu maior trunfo para ganhar respeito, evitar manipulações e influenciar os outros sem precisar dizer mais do que o necessário. Vamos descobrir por que os maiores estrategistas da história, desde líderes políticos até empreendedores de sucesso, utilizam o silêncio como forma de dominação. E mais importante, você aprenderá exatamente como colocar essa estratégia em prática no seu dia a dia para controlar melhor suas interações e decisões. Mas antes de continuar, convido você a refletir e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Em que momento da sua vida você percebeu que falar menos poderia ter sido a melhor escolha? Sua opinião pode iluminar outras pessoas sobre o poder do silêncio. Agora vamos mergulhar no passado e descobrir como essa abordagem foi aplicada ao longo das eras e como você pode começar a usá-la agora mesmo. Para entender o verdadeiro poder do silêncio, precisamos explorar a história. Grandes líderes, estrategistas e visionários perceberam que quem fala demais muitas vezes sai em desvantagem. Por outro lado, aqueles que dominam a arte do silêncio acabam influenciando sem precisar levantar a voz. Pense em Júlio César, um dos generais mais notáveis da Roma antiga. Durante suas campanhas militares, era raro ele revelar seus planos aos seus subordinados antes do momento certo. Isso deixava seus rivais no escuro, incapazes de prever suas próximas ações. O resultado foram várias vitórias. O silêncio dele não era sinal de fraqueza, mas sim uma estratégia. Ele fazia com que seus inimigos definissem suas próprias intenções antes dele tomar suas decisões. Agora, vamos voltar ao nosso tempo atual. Imagine uma reunião de negócios. Você já reparou que os mais respeitados geralmente são os que falam menos, e quando se manifestam, todos ouvem atentamente? Isso acontece porque eles sabem gerenciar as informações de forma eficaz. Quem permanece em silêncio tem a oportunidade de observar, analisar e perceber as fraquezas dos outros. E quando decidem falar, suas palavras têm um peso grande. É aqui que entra Maquiavel. Em sua obra mais famosa, O Príncipe, ele observou que as pessoas devem ser ou bajuladas ou eliminadas, pois podem reagir a feridas menores, mas não às mais graves. O que isso quer dizer? Às vezes, é melhor não dizer nada do que falar algo incompleto que pode ser perigoso.
O erro mais comum entre quem quer influenciar os outros é pensar que é preciso ser ouvido o tempo todo. Mas é fundamental entender que o silêncio tem um impacto psicológico muito forte. Ao se abster de falar, a outra parte fica desconfortável e preenche esse vazio com palavras, muitas vezes se expondo muito mais do que deveria, sem perceber. Isso acontece porque os seres humanos têm medo do silêncio. Numa conversa, uma pausa geralmente gera a necessidade de preenchê-la. E aquele que toma a iniciativa de preencher esse vazio, muitas vezes revela mais do que gostaria. Os negociadores mais experientes do mundo exploram essa dinâmica usando o silêncio como uma arma. Eles fazem uma pergunta e esperam pacientemente. Na impaciência de quebrar o silêncio, a outra parte frequentemente acaba divulgando informações valiosas sem nem perceber. Pense por um instante. Quantas vezes você se sentiu desconfortável por falar demais? Talvez durante uma entrevista, uma negociação ou até mesmo numa conversa pessoal. Você já se explicou mais do que o necessário para tentar justificar uma situação que nem precisava de explicação? Essa é uma armadilha da qual devemos nos cuidar. Maquiavel entendeu que o verdadeiro poder não está em quem fala com eloquência, mas em quem sabe dominar a comunicação. O silêncio gera mistério, inspira respeito e intimida. Por isso, grandes líderes, sejam políticos ou CEOs, se destacam nessa habilidade. Agora, aqui vai um teste para você. Na sua próxima conversa importante, faça um experimento. Fale menos. Dê uma pausa antes de responder. Resista à vontade de preencher o silêncio. Apenas observe. Você perceberá que as pessoas ao seu redor começarão a falar mais, tentando decifrar suas intenções. E é exatamente nesse momento que você vai ganhar vantagem. O silêncio representa um abismo, um espaço vazio que pode intimidar, mas também oferece uma forma de proteção. Numa sociedade onde todos lutam para ser ouvidos, quem escolhe ficar em silêncio se torna um mistério. E esse mistério é uma forma sutil e eficaz de controle. Maquiavel percebia isso muito bem. Ele sabia que as palavras são lâminas afiadas. Uma vez ditas, têm o poder de ferir, libertar e, sobretudo, de tornar visível. Quem se expõe demais corre o risco de ficar vulnerável. O verdadeiro estrategista não é quem fala com eloquência exagerada, mas quem trata sua voz como um recurso raro e precioso. Quando usado com sabedoria, o silêncio não significa ausência, mas uma presença reforçada. Isso não indica fraqueza, e sim autocontrole. Aquele que sabe escolher suas palavras com discrição torna-se o indivíduo que todos tentam decifrar. Pense nos grandes líderes, nas figuras marcantes da história. Eles raramente falavam demais. Quando se pronunciavam, cada palavra era cuidadosamente escolhida, cada silêncio meticulosamente planejado. Nesses contextos, a ausência de palavras não era um vazio, mas um ato afirmativo. O silêncio pode, de fato, ter mais significado do que os discursos mais elaborados. Devido à raridade do silêncio hoje em dia, ele gera dúvida, e a dúvida é fonte de desconforto. Aqueles que falam pouco fazem os outros preencherem os espaços vazios com suas próprias interpretações, seus próprios medos e incertezas. E há um verdadeiro poder nisso. Nos tempos modernos, o silêncio é frequentemente subestimado. Existe uma vontade de exposição, quase uma necessidade desesperada de ser compreendido, reconhecido, aceito. Mas aqueles que buscam incessantemente a compreensão sacrificam parte de sua essência, tornando-se previsíveis e fáceis de manipular. Maquiavel diria que
Onde reina a previsibilidade, o poder desaparece. Um homem que não se entrega completamente carrega um peso invisível. O que ele pensa? O que ele realmente deseja? Qual será sua próxima ação? Essa incerteza faz com que os outros reflitam antes de atacá-lo, antes de emitir um julgamento, antes de tentar controlá-lo. No jogo de xadrez, um jogador que revela sua estratégia muito cedo já está em desvantagem. A abordagem mais sábia não é uma reação precipitada, mas a paciência. Observe, espere, incentive o outro a se revelar primeiro. Maquiavel acreditava que a guerra mais temível não é a travada com armas, mas a que acontece nas mentes. Ele sabia que a informação representa a verdadeira moeda do poder. Aquele que domina o que é conhecido também detém o que é temido, e o silêncio. O silêncio mantém o controle dessa moeda. Há outro aspecto perturbador do silêncio: sua capacidade de persistir. Em uma sociedade onde todos se sentem obrigados a se explicar, aqueles que optam por não fazê-lo tornam-se um enigma. O silêncio pode ser visto como uma forma de recusa, uma maneira de rejeitar a necessidade de validação. É um desafio às expectativas coletivas por uma resposta. Isso pode causar um desconforto, pois nos força a encarar aquilo que tentamos evitar, a incerteza. E a incerteza nos obriga a refletir. As religiões sempre compreenderam isso. Em várias tradições espirituais, o silêncio é visto como um caminho para a verdade, uma passagem para aquilo que não pode ser expresso em palavras. Afinal, existem verdades que não podem ser ditas sem alterar sua essência. Talvez seja por isso que aqueles que falam pouco parecem possuir um conhecimento oculto, um segredo ao qual os outros não têm acesso. Mas o verdadeiro segredo pode estar nessa capacidade de saber o que calar. O silêncio não é um vazio. Ele está cheio da presença de quem sabe como aproveitá-lo. Maquiavel entendeu que governar implica não apenas agir, mas também saber esperar. O silêncio impõe respeito, cria distância e transforma a incerteza em uma vantagem. Quem domina o silêncio não precisa elevar a voz para ser ouvido. Vamos explorar como esse conceito pode ser incorporado ao dia a dia, desde conversas triviais até momentos decisivos de tomada de decisão. No fim das contas, não se trata apenas de aprender a articular seus pensamentos, mas de saber exatamente quando ficar em silêncio. O silêncio representa uma verdadeira arte, e como todas as artes, requer habilidade, resistência e uma intenção cuidadosa. Saber se calar não é apenas abster-se de falar, mas também entender o momento certo para se expressar e o momento exato para silenciar. Nos âmbitos político, profissional e nas relações pessoais, palavras ditas sem reflexão podem se transformar em vulnerabilidade. Por outro lado, um silêncio estrategicamente colocado pode funcionar como uma barreira, uma fortaleza intangível que protege enquanto desconcerta. A questão é, como tirar proveito do silêncio sem parecer distante, frágil ou ser interpretado como desinteressado? O silêncio não deve ser vazio, mas carregado de significado. Existem métodos para garantir que esse silêncio trabalhe a seu favor. A pausa tem um impacto psicológico significativo. Quando alguém fala sem interrupções, sem espaçar suas ideias, suas palavras perdem força. Em contrapartida, introduzir pausas confere peso ao que está sendo dito. A pausa cria uma espécie de espera, incentivando os interlocutores a ouvirem atentamente e a assimilarem cada palavra. Os grandes oradores sabem disso perfeitamente. Por exemplo, Martin Luther King utilizava silêncios entre suas frases para intensificar o impacto de seus discursos.
Cada pausa permitia que sua voz penetrasse na mente do público por mais tempo. Mas a pausa não se restringe apenas aos discursos. No dia a dia, um simples momento de parada antes de responder pode transformar completamente o rumo de uma conversa. Quando alguém lhe fizer uma pergunta provocativa, em vez de reagir na hora, reserve um instante para olhar nos olhos da pessoa. A tensão provocada pelo silêncio muitas vezes cria um desconforto que faz o outro amenizar o tom, revelar mais do que planejava ou até ajustar seu discurso. O silêncio não precisa ser visto necessariamente como uma ausência. Ele pode representar um campo de energia invisível. Nem toda provocação pede uma resposta e nem toda acusação exige defesa. Às vezes, o silêncio é a resposta mais forte. Maquiavel compreendia isso perfeitamente. Ele sabia que, muitas vezes, quem tenta se justificar demais acaba se expondo à derrota. Afinal, justificar-se implica um reconhecimento implícito. Se alguém sente necessidade de explicar tantas coisas, pode haver um problema oculto. Em debates políticos, é comum que o lado mais fraco pressione o adversário a se explicar. Contudo, os estrategistas sabem que quem está habituado a esperar não cai nessa armadilha. Um silêncio firme pode fazer parecer que o próprio acusador está em apuros, como alguém que despeja palavras ao vento sem consequências reais. Nesse caso, o silêncio funciona como um espelho. Ele devolve o peso da acusação para quem a faz, e isso não se limita à política. Em qualquer contexto, seja no trabalho, na família ou na amizade, existem momentos em que a melhor escolha é não discutir, mas simplesmente observar, deixando o outro se desgastar, tentando provocar uma reação sua. Um dos efeitos mais interessantes do silêncio é que ele cria um vácuo. A maioria das pessoas não suporta esse vazio. Se você permanecer em silêncio por bastante tempo, a outra pessoa inevitavelmente tentará preenchê-lo. Ela costuma acabar falando mais do que devia. Em uma negociação, quem fala primeiro geralmente perde. Um negociador habilidoso faz uma oferta e depois permanece em silêncio. O outro, desconfortável com o silêncio, acaba revelando seus pontos fracos, cedendo antes do necessário ou reformulando sua posição de um jeito mais vantajoso para quem mostrou paciência. Esse princípio também vale para conversas informais. Quando você adota o silêncio diante de um pedido provocativo ou de uma tentativa de manipulação, seu interlocutor se sente pressionado a continuar a conversa, justificar suas palavras e preencher o vazio que você criou. E quanto mais ele fala, mais se expõe. Saber se calar é, em essência, uma questão de autocontrole. Falar é uma reação impulsiva, um reflexo natural para preencher os silêncios, buscar conexão, afirmar sua identidade. No entanto, a verdadeira força está em quem não é escravo da necessidade incontrolável de falar. Maquiavel defendia que um bom líder deve dominar suas emoções, e não há melhor exemplo desse domínio do que aquele que resiste à vontade de responder imediatamente. Você vai notar um fato interessante. O silêncio tem uma força de atração. Ele cria um magnetismo. Transforma a ausência em uma forma de presença, porque no fim, o que não é dito muitas vezes pesa mais do que qualquer discurso. O silêncio não é um vazio, é um espaço carregado de poder. Quem sabe dominar essa arte não apenas escapa das armadilhas, mas faz os outros revelarem suas verdadeiras intenções. O silêncio não é só um escudo, é uma arma que desarma e ataca ao mesmo tempo. Agora, vamos à última questão. Como conectar tudo isso e colocar esses ensinamentos em prática para mudar a forma como as pessoas te veem?
Vamos ligar esses princípios ao seu dia a dia e mostrar como pequenos ajustes podem transformar radicalmente sua presença no mundo. Se você já sentiu o poder do silêncio em algum momento da sua vida, não hesite em compartilhar sua experiência nos comentários, porque a melhor forma de aprender é observando. E às vezes, o silêncio é o jeito mais eficaz de ensinar. Há algo hipnotizante no silêncio. Isso pode ser intimidador, provocar reflexão ou até mesmo irritar, mas acima de tudo, impõe uma presença inegável. Em um mundo onde todos lutam para ser ouvidos, aqueles que escolhem permanecer em silêncio ganham uma força que poucas pessoas realmente compreendem. Maquiavel sabia disso. Ele entendeu que a influência não pertence a quem fala mais, mas a quem sabe escolher suas palavras com cuidado e dominar sua própria presença. No fundo, a comunicação não se resume à quantidade, mas ao impacto. E agora, depois de todo esse caminho, a pergunta que fica é: como aproveitar esse conhecimento? Como transformar o silêncio em um verdadeiro aliado no seu dia a dia? A resposta vai além de técnicas. Você é convidado a descobrir uma nova maneira de enxergar o mundo e a si mesmo. Desde a infância, aprendemos a necessidade de justificar nossas ações. Quando somos crianças, nos perguntam: por que você fez isso? Ao crescer, essa necessidade de dar explicações a todo momento continua, nos forçando a justificar cada gesto e decisão. Mas a verdade é que a força real está naqueles que não sentem essa obrigação. Quem não se sente na obrigação de se justificar demonstra uma confiança palpável. Não buscam convencer os outros de sua razão, e é por isso que muitas vezes são vistos dessa forma. Nesse contexto, o silêncio não significa ausência de resposta, é uma poderosa afirmação de autoconfiança. Lembre-se de uma vez em que o silêncio de alguém te deixou desconfortável. Você já se perguntou o que essa pessoa estava pensando? Tentou preencher esse vazio mentalmente? Saiba que quando você domina o silêncio, acontece algo parecido. Você se torna um mistério, e mistérios não passam despercebidos. O silêncio não só molda a forma como os outros te veem, mas também te influencia. Quando você reduz a necessidade de falar sem parar, um fenômeno fascinante acontece. Sua mente desperta. Você começa a perceber detalhes que antes escapavam, nuances nas palavras alheias, hesitações, intenções ocultas. O silêncio não é sinônimo de inatividade, é uma observação ativa. Vamos considerar o exemplo de uma discussão. Quem escolhe ficar em silêncio por mais tempo ganha um tempo extra para identificar as fraquezas dos argumentos do adversário. Quem escuta primeiro acaba respondendo por último e de forma mais precisa. O silêncio também cumpre outra função essencial. Ele faz com que o outro se revele. No grande teatro da comunicação, quem fala mais acaba mostrando mais de si mesmo: medo, insegurança, motivação. O silêncio cria um vazio que o outro sente a necessidade de preencher. É nesse momento que ele se expõe. Experimente. Na sua próxima conversa importante, fale menos. Deixe o outro se explicar, se contradizer, se descobrir. O poder do silêncio não é apenas evitar declarações erradas. Trata-se de permitir que o outro se abra antes de você. Agora que você entendeu como o silêncio funciona, fica uma pergunta: você controla suas palavras ou suas palavras controlam você? Maquiavel diria que o poder pertence a quem sabe controlar a informação. E esse controle começa por saber o que revelar e o que esconder. Da próxima vez que sentir uma vontade urgente de falar, de preencher um silêncio, de se justificar, dê um freio. Observe.
Veja o que acontece quando você não revela tudo imediatamente. Então, me diga, você sabe quando está se afastando? Ou ainda está preso nessa necessidade de ser ouvido? Se essa reflexão fizer sentido para você, compartilhe sua experiência nos comentários. Se você já percebeu o impacto do silêncio na sua vida, eu gostaria de saber. E claro, se você quer mais conteúdos como este, você já sabe o que fazer. Mas, por enquanto, aqui vai um convite. Experimente viver o silêncio.